Aqui só para ver se o microfone dá. Do jeito que você achar melhor. Se você quiser pôr por dentro, só colocando a camisa, só para a gente ver se... Acho que é melhor espetar ele aqui, ó. Só tentar Boa noite. Vou sair desse canto, pega tudo, tá? Tranquilo. Tem água atrás. Tudo bem? Não. Levantar e voltar, cara. Quer ajudar, né? Depois eu compartilho. Ó, tá bom logo. Vou fazer a oração de volta. Boa noite a todos. Muito bem-vindo, Maurício. Obrigado por você aceitar o nosso convite. Obrigado. Queria pedir que, nesse momento, a gente respirasse fundo, né? Esquecer um pouco do mundo lá fora. Fechar os nossos olhos. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, aquele que cuida, ampara, governador desse planeta, a espiritualidade maior que sempre está presente conosco, pedindo auxílio, Senhor, que nos ajude a entender um pouco mais a palavra do Cristo. Pedimos também que abençoe a todos nesse ambiente e a todos que estão nos assistindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É um prazer estar aqui, aceitando o convite tão gentil aqui da casa, para que possamos falar de Jesus, entender as palavras do Cristo, né? Como foi dito. E que difícil, às vezes, entender as palavras do Cristo, né? Parece que nós entendemos, e aí no agir, na maneira de agir, na maneira que nós vamos levando a vida, parece que, de fato, não entendemos, né? Nós selecionamos hoje capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos tratar do tema do maior mandamento, a caridade. Nada melhor para entender a palavra do Cristo do que falar de caridade, e nada melhor, talvez, para analisar o quanto entendemos da palavra do Cristo, do que analisando o nosso comportamento na caridade. E é interessante porque nós estamos num ano onde parece que o sangue ferve, né? As pessoas ficam, parece que em ebulição. Amigos, pessoas que se encontram constantemente, que trabalham junto, muitas vezes dentro da própria casa, parentes, num ano de eleições, acaba muitas vezes pegando fogo. E a gente vai vendo como as coisas vão acontecendo, né? Eu costumo acompanhar no Facebook as notícias que as pessoas vão divulgando. E eu tenho reparado que, olha como o pessoal falta com a caridade. A ponto, né, de dizer assim, a caridade está muito longe, mas a educação está muito distante.
não é? Talvez, ao invés de tentarmos ser caridosos em primeiro lugar, procurar sermos educados antes já ajudaria bastante. Olha só a situação. Final de semana passada, final da Copa do Mundo. E é evidente que o Brasil não participando da final, as pessoas ou torcem para esse ou torcem para aquele. Ou então não torcem para ninguém, nem acompanham. Quando as opiniões aparecem, aí a gente fica bobo de ver como que as coisas acontecem. Um vai lá e diz assim, eu estou torcendo para a França. Aí aparece vários impropérios, porque ele está torcendo para a França. A França já foi campeã, a França não sei o quê, papapá, tem que torcer para a Croácia. Aí o outro diz ali, eu sou croata desde pequeno, como a gente costuma brincar, né, torcendo futebol. E aí aparece aqueles, né, mesma coisa, xingando e não sei o quê. Numa dessas situações, talvez até vocês tenham visto, eu não vou mencionar, evidentemente, quem é, eu vi uma situação extremamente inusitada. A pessoa entra, por causa de um comentário que das pessoas fez, a pessoa entra no Facebook e aí, então, diz que nunca viu tanta besteira na vida, que a pessoa só escreve besteira. Mas ao invés de usar a palavra besteira, estava usando as outras palavras fortes, né? E eu falei, caramba, que coisa, não tem motivo nenhum, né? A pessoa fez só um comentário. E eu inventei de entrar na página da pessoa para ver de quem se tratava. Interessante, gente. Palestrante espírita. Não daqui da região, mas de outra cidade e palestrante espírita. Escreve textos na sua página e para um jornal da cidade, né, que ele participa, muito bons. E você olha e fala, poxa, olha, né, que maravilha de texto, como todos nós faríamos ou produziríamos. E talvez incorrendo naquele mesmo erro que qualquer um de nós poderia incorrer se não tomasse a devida atenção. Faltou com a educação, em primeiro lugar, que foi mais feio, faltou com a caridade, porque entrou no âmbito de discussão que provocou distúrbio para o outro. Né? Ao invés de levar conforto para o outro, ele causou no outro, né, uma situação de dor, por assim dizer. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo se refere à caridade, trata como mandamento maior. No capítulo 15, nós vamos encontrar aqui um texto de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, onde um grupo de fariseus se dirige a Jesus. No item 4 diz o seguinte, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, que já haviam questionado ele antes, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, então sempre que mandava alguém questionar Jesus, mandava alguém que tinha o conhecimento da lei de Moisés, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e primeiro mandamento. Mas Jesus não se limitava simplesmente a dizer aquilo que se esperava ou relatar a questão da lei, porque afinal de contas ele dizia que ele foi cumprir a lei e dar prosseguimento a ela. Ele diz na continuação, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Vejam, amará o seu próximo como a ti mesmo. Nós amamos o próximo como amamos a nós mesmos. Depende de como a gente se ama também, né? Às vezes a gente se ama tão pouco que a gente até acaba amando o próximo como a gente ama a nós mesmos. Mas, via de regra, o que nós queremos, aquilo que é bom para a gente. Se o outro pensa exatamente igual a gente, se o outro faz exatamente o que a gente quer, é claro que é mais fácil amá-lo também. Se ele pensa diferente, o pensamento dele é contrário ao nosso, é opositor, muitas vezes nós entramos no debate, nós não aceitamos aquela opinião. E às vezes é uma opinião que não nos traz mal nenhum. Por que simplesmente não aceitamos? Porque nos colocamos numa posição de orgulho, a vaidade, o egoísmo. É o nosso pensamento que deve valer. Se eu penso desse jeito, quem pensa o contrário está errado. Então eu não tenho motivos para amá-lo da mesma maneira. Eu não tenho motivos para... É mais ou menos isso que se passa na cabeça da gente. Mas se a gente está no centro espírita, a gente está na igreja, nós estamos congregando no grupo religioso. Aí, muitas vezes, a gente tem a aparência de que tudo funciona, que está tudo bonitinho, que a gente entende tudo. Né? A cara do palestrante, que parece que é aquele que já atingiu a perfeição. O dirigente espírita, que trata todo mundo bem. O médium, que trabalha coerente com a doutrina, atendendo todo mundo e levando conforto. Mas aí as coisas vão passando e vão se tornando naturais na vida da gente. Frequentar o centro espírita vai se tornando uma coisa natural. E aí, de vez em quando, uma dessas situações, da falta da caridade, de não amar o próximo, pode aparecer também. E por que acontece isso? Porque são as coisas do dia a dia, aquelas pequenas coisinhas que a gente precisa exercitar. Se não exercitarmos, não vamos fazer de acordo. Coisinhas de nada, não é? Por exemplo, supermercado. Eu levo a compra com o carrinho até o meu carro, coloco a compra dentro do carro e devolvo o carrinho. Isso é o esperado. Algumas pessoas, ou porque não acham que deve fazer desse jeito, ou às vezes porque está com muita pressa, que a gente tem que entender também, põe o carrinho do lado, descarrega, entra no carro dele e vai embora. Se ele tinha algum motivo para fazer isso, justificado. Se ele não tinha nenhum motivo, o que ele está fazendo? Primeiro de tudo, uma deselegância, falta de educação. Está deixando ali que vai causar transtorno para outro. Já chegaram no supermercado e encontraram as vagas lotadas, a única vaga que está livre tem um carrinho? Pô, é a coisa mais terrível que tem, né? Aí o que você tem que fazer? Tem que descer, tirar o carrinho, pôr atrás do outro e encostar seu carro. Porque se você tirar o carrinho e for levar no lugar e voltar para estacionar o carro, pode até acontecer de alguém chegar e estacionar antes de você. Né? Então tem que ser precavido nisso também. Pegar o carrinho daquele que deixou, ou quando você chega com o seu carro, ou mesmo que você já estacionou e vem andando e vê que tem um carrinho ocupando uma vaga, você pega e leva até o local, tira daquela vaga, é um ato de caridade. Veja, é uma coisa pequena, não é? Uma coisa de nada, e que a gente pode fazer exercitando a caridade. Companheiro nosso do Centro Espírita Amor e Caridade, Moisés Rossi, tem uma palestra sobre a caridade que é fantástica. Vou usar um exemplo daqueles que ele utiliza nessa palestra.
Vou utilizar esse exemplo porque eu faço, tá bom? Eu estou tentando não fazer agora, estou tentando corrigir. Mas quando ele falou, eu pensei comigo, Moisés está falando para mim e ele não sabe que eu falo isso. Deve ser orientação espiritual, vou parar de fazer. Chego em casa, eu ando com os bolsos lotados. Eu ainda tenho essa mania. É carteira, chave, não sei o que e tal. Eu chego, enfio a mão nos bolsos, tiro tudo e coloco em cima da mesa. Junto com isso, vem alguns papeizinhos. Quando eu vou sair, eu pego a carteira, pego a chave e o papelzinho fica. O que é aquele papelzinho? Só eu sei o que é aquele papelzinho. A Cristina, minha esposa, que está aqui com a gente, vai limpar, vai ordenar as coisas em casa. Ela pega o papelzinho, não sabe se é importante ou não. O que ela faz com o papelzinho? Deixa no lugar que está. E eu volto e ponho outro papelzinho do lado. E ela vê e não sabe também se é importante e deixa. Até a hora que ela perde a boa e fala, pô, eu tiro. Ou então ela junta tudo e aí no meio tem alguma coisa importante e eu fico desesperado, né? O que nós temos que fazer? Veja, eu estou deixando aquele papelzinho, eu estou deixando o trabalho para o outro. Estou sendo caridoso, além de não estar sendo educado, não estou sendo caridoso. Quando eu transfiro a carga para o outro, eu transfiro o problema para o outro, eu não estou sendo caridoso. Né? Estou fazendo qualquer coisa deselegante, não estou sendo caridoso. No centro espírita acontece isso? Acontece também. Né? Me perdoem se porventura já viram acontecer, já aconteceu com vocês, mas é uma coisa que é necessário falar porque é importante e é perigosa quando acontece. O médium faz o atendimento de uma pessoa. Às vezes nem é um atendimento mediúnico, é um centro espírita que trabalha com atendimento fraterno, passe magnético, então, mas o médium faz esse trabalho. E o médium, com aquela sua sensibilidade, às vezes percebe um acompanhamento à pessoa que se consultou, que passou pelo atendimento fraterno. E ele não resiste à tentação de dizer, o seu pai está do seu lado. A sua mãe está te acompanhando. O seu filho está com você e ele quer muito bem, ele está feliz. Como será que a pessoa vai receber isso? Como será que vai receber isso? Até então ela não estava pensando nisso. Qual seria a nossa proposta como espírita, como cristão? Orar pelos dois, orientar os dois. É isso que a pessoa foi procurar, orientação. Orientamos os dois sem falar da presença do outro. Quando nós vamos atrás e acusamos a presença do outro, que pode ser ou não, que todos nós que já estudamos o livro dos médiuns, sabemos que a interpretação de cada médium pode ser diferente, nós estamos apenas exercitando a nossa vaidade. Eu vi que está aí, por isso que eu estou te falando. E se a pessoa entrar em desespero e começar a chorar e não sei o que nós vamos fazer? Eu tinha que dizer, se eu vejo é porque eu tenho que falar, sendo que nós sabemos que a mediunidade é um exercício, é uma prova para o médium e não para o outro. Nós temos que usar de acordo com Cristo a mediunidade com Jesus para que não incorramos nesses erros. Então vejam, a questão de determinar a caridade, agir com caridade ou não, muitas vezes ela é tão sutil que nós não percebemos. Nós acabamos incorrendo em determinados erros sem perceber. E qual é a situação que precisamos? Estar alertas, perceber aquilo onde nós podemos evitar ou fazer diferente. Agindo dessa maneira, com certeza, aquele companheiro, amigo do Facebook, que foi lá, fez um comentário, o comentário dele não vai nos perturbar. Né? Aí, se ele agiu de maneira errada, maneira reprovável, a gente aceita, porque, afinal de contas, aí estaremos também exercitando a situação
né, da caridade. Na continuação, no item 5, caridade e humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. É bem claro para a gente. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Aí faz referência ao anterior aqui, né? Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Vejam, né? Não tem como que eu posso dizer, né, que eu amo o pai e não amo o filho, ou vice-versa numa situação dessa, né? Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus, não podendo amar a Deus, nem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Bem, na continuação aqui com Jesus, lhe seria perguntado, como vocês se lembram, quem é o meu próximo? Não? Seria agora o que o fariseu perguntaria a ele. Como a gente estava tratando da questão, né, das redes sociais, Facebook e tal, eu peguei uma das parábolas, que é essa que vai logo a seguir, acredito que Jesus não ficaria bravo, eu fiz uma versão atualizada dessa parábola. Havia uma instituição, uma casa, que cuidava de animais encontrados na rua, cachorros e gatos. As pessoas pegavam os cachorros, os gatos na rua, levavam para essa casa e ali cuidavam deles. Dava banho, tratava das feridas que muitas vezes eles mesmos faziam e o principal, alimentação. Num dado momento, quantidade de animais de certa maneira elevada, o administrador da casa aproveita, né, da facilidade da rede social e publica uma mensagem pedindo que o ajudem, doando ração. Temos tantos cães e tantos gatos que consomem tantos quilos de ração por mês. E pedimos a gentileza que nos ajudem. E aí, então, os internautas, verificando aquela mensagem, acompanhando o Facebook, eu vou colocar 3 situações aqui, me desculpem se algum dos senhores for da profissão que eu vou mencionar, mas é só para a gente fazer referência. Como eu tenho 2 amigos que são mais ou menos encaixam no perfil, eu achei bom utilizar a profissão deles. O primeiro deles, um profissional de TI, tecnologia de informação. Cético a respeito das questões do uso da internet como redes sociais e acreditando que muitas das publicações são notícias falsas, fake news. Teve acesso à mensagem, olhou, não deu atenção nenhuma e continuou seus afazeres. Um segundo que via aquela mensagem, jornalista, profissional da comunicação, e achou muito interessante que fosse divulgado e muito mais. Curtiu e compartilhou a mensagem pedindo que todos os seus amigos compartilhassem e colocou: a minha parte eu estou fazendo, compartilhe você também. E um terceiro que simplesmente passa pelo Facebook dando uma olhada. Na verdade, ele criou o Facebook apenas para
encontrar parentes, ex-amigos da faculdade, e ele acompanha as publicações, mas quase nem publica. Ele olhou, não curtiu e não compartilhou. Então, logo ele deixou aqueles seus afazeres, passou por uma casa de ração, comprou 1 quilo de ração, foi até o endereço que era próximo e entregou. Perguntaria ao mestre qual deles foi o próximo daquela instituição. Evidentemente, aquele que fez o que estava sendo necessário. Ele foi lá e comprou a ração e levou. E eu estou contando essa história para vocês porque a semana passada eu vi essa publicação na internet, não consegui identificar de onde que era, não sei de que cidade, né? Eu tenho uma dificuldade também grande para seguir aquilo lá até o início e descobrir quem é que fez a publicação. Eu sou um desses usuários da internet que também, né, publica raramente as coisas, eu uso mais para publicar as coisas lá do projeto Girassol, né, que nós administramos. E a pessoa dizia o seguinte: dia tal, coloquei esse aviso, essa nota no Facebook. Foram 44 compartilhamentos, nenhum grão de ração. Vejam que interessante. E eu tenho certeza que todo mundo que compartilhou tem a certeza plena de que estava fazendo a caridade, que estava ajudando. A ponto de escrever para o outro: eu estou fazendo a minha parte, compartilhe também. E todos nós compartilhamos, digamos assim, e ninguém levou um grão de ração para aqueles cachorros. Olha como que nós nos enganamos. E aí eu comecei a pensar no seguinte: de vez em quando eu vejo pedido de doação de sangue para o banco de sangue de determinado hospital. Mesmo que seja fake news, né, uma notícia falsa, vejam, a doação de sangue para aquele banco de sangue, ele sempre será útil. Principalmente na época do inverno, os bancos de sangue vivem reclamando da falta de doadores. E aí, quantas e quantas outras coisas que não acontecem, que as pessoas compartilham, né, e de fato não ajudam. Mas eu notei também que quando compartilha dizendo que alguma coisa está sendo doada, muita gente escreve embaixo que ligou lá e não era verdade. Quando a gente percebe que a caridade pode ser ao contrário, às vezes nós interferimos, agimos de forma diferente, não é? É uma linha, então, muito tênue, né? Entender o que Jesus falou, porque nós agimos de maneira diferente, e esse nosso agir, ele vai nos enganando, ele vai nos colocando numa situação onde nós acreditamos que está certo, porque não paramos para pensar. Ouvir as palavras de Jesus, estudar, discutir a respeito, trocar ideias, trazer para o dia a dia, comparar com aquilo que nós fazemos, é de extrema necessidade. Porque quantas e quantas coisas nós podemos estar errando porque não discutimos. É claro que muitas vezes a gente fala: poxa vida, né? A pessoa sabe o Novo Testamento de cor, capítulos, versículos e tudo mais. E aí a gente fala assim: poxa, ele sabe de cor, mas será que ele coloca em prática? Né? Na doutrina espírita, nós principalmente que ensinamos em alguns cursos da Casa Espírita, tem muita coisa que nós sabemos mesmo o texto, quase que de cor, de tantas vezes que nós passamos. No entanto, a hora que a gente para pensar, será que a gente sabe de fato aquilo que está sendo proposto, aquilo que Jesus de fato quis dizer? Paulo talvez tenha sido aquele que melhor entendeu a questão da caridade. De conhecimento de praticamente todos, né? A sua fala no
na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele trata desse assunto, e que eu acho que vale a pena ser lido o grau de entendimento que Paulo tinha a respeito da caridade. Não era algo que ele simplesmente aceitava sem pensar, da maneira que ele relata para nós. E quem leu Paulo e Estevão sabe o que é, né, que está sendo, o que foi a vida, o que foi a interpretação de Paulo de Tarso. Necessidade da caridade, segundo Paulo, está no item 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. É algo que simplesmente faz barulho, como se fosse, né, um martelete batendo num pedaço de ferro, numa bigorna, só fazendo barulho. E veja, ele está colocando aqui para a gente falar a língua dos homens, o conhecimento e a relação com os homens que estão na matéria, e dos anjos, aqueles que estão no plano extrafísico. Então ele coloca os dois lados da vida. Mesmo que eu falasse isso e não tivesse caridade, a minha voz seria como só o barulho, talvez, do ferro batendo numa bigorna, né? Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, conhecer tudo, ciência de todas as coisas, conhecimento de tudo, conhecimento completo que fosse possível a um homem. O dom da profecia, né, que tivesse essa possibilidade da visão espiritual, da interpretação espiritual. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas. Ele está dizendo, olha, a caridade ainda está acima da fé. Se eu tiver uma fé que transporte montanhas e não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Colocando a caridade acima de qualquer outra virtude. Agora, com todo, né, essa descrição que Paulo faz, digamos, voltando lá à questão da internet e das pessoas se atacando lá, né? Será que se a gente tivesse essa compreensão, agiríamos de forma diferente, né? Teríamos paciência, né? Uma atenção maior com aquilo que a gente está vendo, né? Uma posição mais justa, talvez, de orientação? Qual que seria o posicionamento? Provavelmente, entendendo de fato, não ficasse só na leitura do texto, nós agiríamos diferente, nós faríamos, né, o nosso agir diferente. E aí demonstraríamos de fato o entendimento da palavra do Cristo. Emmanuel coloca em uma de suas lições que lamentação e tédio, que em geral permeiam
a nossa vida, né? Nós lamentamos muito a respeito das coisas, nos entediamos com as coisas, não são virtudes. É necessário que nós eliminemos, porque são justamente as duas situações principais que vão decorrer ali do orgulho e do egoísmo e que trabalham contra a caridade ou nos fazem, né, de alguma maneira, nos afastar da caridade. O tédio, eu entediado, não tenho a paciência, não tenho muitas vezes a disposição para se fazer as coisas, lamentações, né? Sempre ali questionando alguma coisa, muitas vezes questionamentos infrutíferos que não adiantam de situação nenhuma. E não resistindo àqueles que nos questionam a esse tipo de posicionamento. Acabamos, então, apenas replicando a chamada tristeza do mundo, ao invés de propagarmos a mensagem positiva, a mensagem que traz a alegria de Deus, que traz a felicidade, sendo detentores, hoje que nós podemos dizer, né, de um cabedal de conhecimento muito grande, que é a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos tira simplesmente do texto comum, o texto frio, que muitas vezes é escrito, nos trazendo para uma situação de entendimento, seria natural que nós agíssemos diferente. E quando eu digo seria natural que nós agíssemos diferente, eu me incluo na situação, porque quantas vezes, se nós deixamos nos levar por determinada situação, é necessário, de repente, né, ou um amigo espiritual, ou às vezes uma trombada com alguém, né, dar um basta e falar, não, peraí, não é desse jeito. A situação é diferente, a situação pode melhorar, ela pode mudar. Não fosse esse quesito, né, básico, talvez os trabalhos das casas pudessem ainda ser muito maiores. Há pouco nós falávamos aqui, antes do início, sobre o trabalho da evangelização, o acolhimento das pessoas que procuram as nossas casas e da quantidade de pessoas que se dedicam a esse trabalho durante vários anos. Se por um lado nós temos falta, né, às vezes, de voluntários para alguns trabalhos, por outro lado nós temos voluntários para realizar outros. Isso permite que as casas, então, continuem trabalhando. Nós olhamos muito para as casas espíritas e podemos até falar tanto ponto positivo quanto negativo, porque somos espíritas, somos congregados ao espiritismo. No entanto, um olhar, né, sem nenhum tipo de... me faltou a palavra agora, um olhar que não tenha nenhum tipo de restrição contra nenhuma outra das congregações que nós conhecemos, nós vamos ver a quantidade de pessoas que se dedicam a fazer o bem, né? Que se dedicam à caridade para aqueles que procuram. Essa, é claro, né, nós sabemos que a mesma maneira que nós fazemos acaba sendo a mais evidente, talvez a mais fácil de fazer. A mais difícil está justamente naqueles detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia. Então, o grande, talvez, né, quesito que nós pudéssemos chegar numa avaliação desse tipo, sobre comportamento na rede social, sobre comportamento no centro espírita, hoje, no centro espírita, nós ainda interpretamos papel de espírita ou isso já faz parte da nossa vida? E é simples de verificar. Se na vida, no dia a dia, eu ajo de acordo com aquilo que Jesus ensinou, eu não estou somente interpretando um papel. Se eu já dei passos muito largos, muito grandes, né, e isso está acontecendo de forma natural, eu ainda erro alguma coisa, mas eu já estou acertando muitas coisas, eu estou no caminho.
Se eu já consigo fazer tudo, maravilha. Daqui a pouco chega o ônibus para levar para um planeta de regeneração, ou quem sabe até outro maior, e a passagem nossa está comprada. Se algum de vocês for, dá um alô depois para a gente ficar sabendo, porque eu provavelmente não estarei nesse, estarei num próximo, mas não estarei nesse. Queridos, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, meu boa noite a todos. Maurício, nós que agradecemos a gentileza de aceitar o nosso convite, de estar na nossa casa, e eu acho que você trouxe um ponto bem difícil, né, da caridade, de uma outra observação que não é só material, né? Às vezes a gente se apega na caridade material e acha que a gente não pode fazer nada pelo outro, né? E não é bem assim, né? No dia a dia a gente pode fazer muito, né? Num simples bom dia, num olhar carinhoso, na tolerância. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. A gente, vamos fazer a oração final e que a gente consiga realmente colocar em prática. Porque ouvir, a gente ouve, é o que ele disse. Será que estamos espíritas, né? No sentido de colocar em prática isso, para o mais próximo que chega até mim, seja na rua, se eu estou com pressa, será que eu tenho um tempo de olhar com carinho para ele? Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite, ouvindo o Evangelho de Jesus, ouvindo os seus exemplos e tentando colocar em prática. Deus, lhe peço que nos dê ânimo, força, sempre coragem, agradecendo a companhia dos nossos amigos espirituais que aqui estão, agradecendo também a todos que estão nos assistindo. Peço, Senhor, que abençoe a todos, a seus familiares, leve bênçãos aos seus lares, às pessoas que aqui necessitam. E agradecemos a oportunidade de mais uma palestra, de mais uma oportunidade de aprendizado, e damos por encerrado o nosso trabalho de palestra de hoje. Que assim seja. Tem o passe, quem quiser participar, tá?